Bem, vamos a mais uma ministração e agora vamos falar sobre liderando em tempo de crise. O desejo do nosso coração é nunca passarmos por essas questões, mas é inevitável, praticamente impossível você liderar um grupo, uma igreja, um departamento e não ter crises, dificuldades, embates. Isso é normal da liderança. Agora, como nós vamos lidar com essas situações que já pode estar acontecendo com você, ou que possivelmente vai acontecer, que é a tônica dessa aula. Então vamos lá. Aula 7, liderando em tempos de crise. Em meio às tempestades da vida, é que a verdadeira liderança se revela. Pode parecer uma palavra de efeito, mas um líder só terá o seu potencial, a sua relevância provada diante das guerras. Claro que daremos o nosso melhor para evitar essas situações, mas é bem certo que um dia estaremos cara a cara com elas, no caso, as nossas crises. Vamos lá, enfrentando as crises, enfrentando a perseguição. Situação adversa. Daniel capítulo 6, do 1 ao 28, fala toda a perseguição que Daniel vai enfrentar sem ter feito mal algum. Queriam pegar Daniel e usaram a própria lei de Deus, tentando inibir que ele clamasse a Deus. Sendo ele quem ele era, ele não o fez e por conta disso vieram as consequências, né? O texto bíblico vai dizer no versículo 10 que ele orava 3 vezes ao dia. Pasme, toda essa perseguição sofrida por Daniel era fruto de alguém que cresceu mais do que os outros. Então, puxa vida, de novo esse assunto, né? Mas não dá para deixar de falar. Toda vez que você desponta no seu crescimento ministerial, há uma tendência de você ser amado por alguns e odiado por outros. A grande questão com Daniel era Daniel sendo hebreu, sendo levado para Babilônia, ele agora cria um destaque tão relevante que ele se destaca mais do que os da própria terra. Então é tipo assim, eu brasileiro, você brasileiro, indo para os Estados Unidos e entra como imigrante, consegue o green card, daqui a pouco você é presidente americano. Um absurdo o estrangeiro alcançar um patamar desse nível. Isso aqui foi só para elucidar essa situação, para você poder entender o porquê dessa perseguição sobre Daniel. Simplesmente porque ele se destacou mais do que os da própria terra. E liderar em tempo de crise é você e eu termos a maturidade de como vamos lidar com isso. Perceba que ele tinha um cargo mais elevado, quem se levanta com ele são liderados, e mesmo assim ele não se permite ser tomado por vingança, sentimento de resolver com as próprias mãos e daí por diante. Então é muito interessante a gente parar e refletir nesse novo ângulo da liderança de Daniel, de alguém que está num ponto elevado, que está sendo perseguido por liderados, ainda que nativos daquela terra, que tem toda a influência diante de Nabucodonosor para tentar fazer uma coisa contra eles, mas ele consegue liderar em tempo de crise, sabe? Conciliando, fazendo dele, entregando nas mãos de Deus. Então, é desafiador, porque quando você detém o poder de se vingar ou de alguma forma retalhar quem está se levantando contra você, é claro que esse pensamento eminente brota nas nossas mentes, mas Daniel ele tem essa maturidade de não se permitir, né, ser conduzido por esse desejo tão comum no coração de alguém. E essa ação do inferno está muito presente na igreja quando, vamos lá, um obreiro se destaca e diáconos ficam com ciúmes. Quando uma diaconisa é diferenciada e presbíteros e evangelistas ficam incomodados. Quando o evangelista prega muito e pastores se sentem inseguros. Quando o membro destoa na palavra e o ministério se levanta. Então, muitas são as possibilidades de você viver crise na sua liderança e você buscar a maturidade de não se deixar levar tanto
no que tange a desistir por conta das perseguições ou agir com as próprias mãos por conta dessa perseguição. Desses pontos aqui, você sabe, eu sou professor de teologia da pregação, que é homilética, e graças ao bom Deus, a gente já colocou aí, já gerou aí mais de 3.000 pregadores Brasil e o mundo afora. Pelo menos 2 alunas minhas, sempre mulheres, eu ainda não peguei homem reclamando não, mas 2 mulheres estavam sofrendo perseguições ferrenhas. Por quê? Porque uma bem mais nova começou a estudar, fez o curso, aprendeu, desenvolveu, foi mentoreada e pronto, começou a pregar, destoou. No que ela destoa, vem as perseguições, as gracinhas, enfim. Mas a pior foi uma aluna minha que, na realidade, ela chegou a ser adolescente comigo. Eu fui líder de adolescente, ela era bem novinha, isso há 25 anos passados, mais ou menos. E nesses dias ela fez 2 cursos comigo, básico e médio avançado, e aí ela, inteligentíssima, apaixonada pela palavra, pronto. Ama a palavra, faz um curso básico e médio, acompanhado pelo professor, aquela coisa toda, ela simplesmente voou nas asas do querubim. E um belo dia ela entrou em contato comigo, poxa, pastor, estou passando por um processo na minha igreja. Eu conheço o pastor dela, conheço a esposa do pastor, o ministério eu não conheço. Ela estou sofrendo uma ferrenha perseguição, porque eu preguei a primeira vez, a igreja gostou, me chamaram uma segunda vez, agora concorro à escala, parece que aos domingos, que normalmente aos domingos tem que ser uma palavra diferenciada, porque temos que falar múltiplos corações, e ela disse que estava vivendo uma perseguição. Primeiro, porque ela usa esboço. E aí disseram que o fato de ela usar esboço facilita a pregação dela, aquela coisa toda. E eu fiz uma seguinte pergunta. Só falei assim, me responde, quem está se levantando contra você é do ministério? Ela disse, é. Por que eu falei com tanta exatidão? Porque ela não tem cargo ministerial. Então é muito difícil um membro se levantar contra o membro que está crescendo. Normalmente. O mais comum é a membresia ficar feliz, pelo menos comigo foi assim, ver alguém que é membro crescendo, pregando domingo, junto com a liderança, pregando em congresso, etc. Mas é muito cômodo para quem está na posição de ministério e não cresce e vê alguém vindo lá de baixo, passando na mentalidade dele, passando o status dele de presbítero, evangelista, pastor e etc. E aí eu dei uma palavra para ela, porque a vontade de desistir era muito grande, ela ama a igreja dela, está ouvindo coisas, está deixando ela triste, mas eu expliquei que quem não cresce tem tendência a invejar quem cresceu. E fica essa dica para você. É muito chato, mas é a verdade. Eu devo repetir assuntos diferentes, mas com a mesma tônica ao longo de todo esse curso, porque é muito comum pessoas, sabe, que não buscam crescimento, ficarem milindradas com quem buscou. Então, não se permita ser travado por essa classe de pessoas. E qual é a arma que eu uso para essa ação infernal? Vamos lá. Daniel orava 3 vezes ao dia. Oração é a chave para blindar o seu coraçãozinho contra esses ataques, tanto externo quanto interno. Em minhas crises na liderança, ou eu busco como Daniel buscou, ou eu desisto como muitos têm feito. Aqui é uma decisão emblemática. Daniel poderia ter desistido dos cargos dele, ter se permitido ser setado pelos outros membros da liderança, mas ele decidiu buscar em Deus e seguir firme no chamado que Deus tinha com ele, ainda que em terra estranha. Ou seja, com essa perseguição que você pode estar vivendo, ou quem sabe, tomara que não, você viva algum dia, eu quero convidar você a entender que ou você busca em Deus e continua onde Deus colocou, ou você desiste, como uma grande maioria tem desistido. Ou seja, não tem muito o que se falar. É notório, é triste, mas liderar é isso. Perceba que eu não falei de perseguições externas, assim como a perseguição que aconteceu com Daniel aconteceu com liderados próximos a eles, que partilhavam talvez da mesma mesa, das mesmas reuniões na presença de Faraó,
mas que queriam ver Daniel pelas costas. É triste, mas eu tenho que te blindar quanto a isso. Igreja é do mesmo jeito. Então, espero que antecipadamente você esteja ouvindo isso de mim para guardar seu coração. Mas, se você já está vivendo isso, faça como Daniel. Oração 3 vezes ao dia, colocar diante do Pai, Deus vai te dar uma direção e as coisas vão se esclarecer. Mas o que não pode é você deixar de ser aquilo que Deus quer que você seja por conta de perseguições externas ou internas, tá bom? Vamos à próxima aula, Deus te abençoe e não desista do seu chamado.